empresário experiente, respeitado e reconhecido, que viveu o dia a dia da logística no país e que hoje empresta sua experiência como consultor e professor. Nós temos o prazer de receber aqui nos estúdios da Gap TV, Paulo Roberto Guedes. Paulo, obrigado, bom dia por ter esse tempo de falar conosco aqui na Gap TV. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando com vocês. Fico à disposição. Não, o Paulo aceitou aqui o nosso convite para bater um papo conosco e trazer para vocês um pouco da visão dele, o que ele está fazendo atualmente e também aproveitar um pouquinho da experiência dele para trazer alguns recados e algumas mensagens para o nosso público, que é composto por transportadoras, empresas de gestão de risco, seguradoras. Bom, Paulo, aqui no nosso bate-papo, eu queria começar a saber um pouquinho o que é que você está fazendo atualmente. Hoje você empresta a sua experiência, o seu conhecimento, você que atuou muitos anos aí no setor de logística, você hoje é conselheiro de diversas empresas e algumas entidades e também é professor. Exatamente, né? Depois de 55 anos trabalhando como executivo, né, full time e lecionando em universidades, eu agora me dei o direito de ficar trabalhando mais como consultor, fazendo algumas palestras, escrevendo um pouco, né? E também continuo na universidade, em curso de pós-graduação, falando um pouco sobre logística, né? E em conselhos de empresa, como você disse, né, uma grande corretora de seguros voltada à operação logística e também na nossa Associação Brasileira de Operadores Logísticos, né? Então hoje eu pretendo ajudar no que for possível, dando aqui um pouco da minha experiência que foi obtida não só de forma acadêmica, né, no aprendizado da escola e tal, mas também praticamente operando em empresas de logística e de transporte. Bom, quando você diz que você tem escrito um pouco, o Paulo tem sido extremamente modesto. Na verdade, os artigos do Paulo são extensos, são artigos detalhados, muito bem escritos, que realmente combinam ali a experiência. E eu percebo, Paulo, que nos artigos que você escreve, você tem aquele cuidado no apuro de buscar referências externas, você traz referências bibliográficas, inclusive em alguns dos artigos do Paulo. Paulo pesquisa fontes do exterior, até para trazer a vivência de outros mercados, para ajudar aqui o público brasileiro a desenvolver melhores práticas, né? Eu sou muito adepto daquela filosofia de que não é preciso inventar a roda, né? Muitas coisas já estão desenvolvidas no mundo e cabe a nós procurarmos o que é que pode ser adaptado à nossa realidade. Em logística isso é muito natural, né? O mundo desenvolvido está extremamente mais avançado no que diz respeito à logística e eu me preocupo muito em buscar essas novas técnicas, as novas práticas logísticas para ver o que pode ser aproveitado no Brasil. A gente, inclusive, participa de algumas visitas técnicas, né, missões internacionais, exatamente para ver como anda esse mercado. E quando você diz, né, que eu escrevo com detalhe, procurando fonte, é porque eu acho o seguinte, se escreve muito, se fala muito sobre todos os assuntos, né? E eu tenho uma preocupação de buscar fontes que consolidam, corroboram com o que eu estou dizendo, né? Então, quando eu dou algum dado estatístico, eu busco o máximo possível ter a claridade da informação e mais do que isso, né? Que seja uma informação que reflita de fato a realidade que se está discutindo, né? Então, inclusive, antes de nós entrarmos aqui na nossa conversa aqui nos estúdios da Gap TV, você estava comentando comigo que numa dessas viagens você foi para o Vale do Silício e que você conversou com algumas empresas de lá. Exatamente. Que tem uma experiência muito interessante que eu queria que você relatasse para o nosso público. O que a gente tem notado lá são duas coisas. Uma é uma grande preocupação com o cliente. Embora isso possa parecer óbvio, quando eles falam em preocupar-se com o cliente, é de fato ir ao cliente para conhecer suas necessidades. E mais do que isso, né? Descobrir no cliente coisas que ele não sabiam ainda que eram sua necessidade e que elas de fato existem. Porque às vezes o empresário, no dia a dia, na operação, não consegue perceber determinadas carências na sua operação ou na sua empresa que uma pessoa de fora consegue fazer. Então as empresas, não só aquelas de desenvolvimento tecnológico, científico, mas mesmo as mais operacionais, elas têm uma forma muito clara de buscar no cliente as informações mais importantes. Essa é uma das características. E outro é aquela liberdade. No Vale do Silício você encontra as grandes empresas de software e desenvolvimento tecnológico que tem lá as pessoas livres para continuarem pensando, né, o que é
às vezes falta aqui num país como o nosso, na medida em que todo mundo está muito mais preocupado com o dia a dia, né? Eu acho que parar para pensar um pouco é sempre necessário. Entendi, perfeito, perfeito. Paulo, quando a gente fala dessas referências bibliográficas que você traz, essa profundidade, essa preocupação, que é uma coisa muito responsável, né? E às vezes assim, seus artigos traduzem a sua opinião, a sua visão das necessidades do que movimenta o mercado, mas ao mesmo tempo a gente percebe que tem ali um grau de detalhamento. Você que trabalhou ativamente, né, como um empresário no setor de transportes, né, quando a gente vai olhar as transportadoras brasileiras, você tem, lógico, alguns exemplos que são expoentes de maturidade, de gestão, de uma visão realmente de negócio. Mas outros, você tem muitas transportadoras que ainda ainda tem uma maneira muito familiar de tocar os negócios, né? Será que às vezes esse tipo de informação não encontra um público bem restrito no Brasil? Porque às vezes assim, né, essa preocupação com detalhamento, com melhorar a gestão, ela eu acho que é correto a gente dizer que ela pertence hoje a uma elite do transporte no Brasil? Olha, não há dúvida que o Brasil tem excelências operacionais, excelências empresariais também no setor de transporte e de logística, né? Sim. Nós temos empresas avançadíssimas que usam as melhores técnicas e as melhores práticas de transporte, de armazenagem, ou diria de logística, que é praticado em todo o mundo, similar a qualquer outro país. Agora, se nós analisarmos a grande maioria, de fato há uma determinada carência. A gente nota isso exatamente porque, se você pegar a economia brasileira, 70%, 75% da produção é feita através de pequenas e médias empresas. Então essas pequenas e médias empresas às vezes não têm as condições necessárias, suficientes, nem recursos para estarem se atualizando na medida em que as coisas vão acontecendo. Então, essa carência existe por vários motivos. Um deles, talvez, seja o fato de serem muito pequenas e não terem tempo para isso. Agora, existe um outro que é uma característica que eu não sei se é só do Brasil, mas parece que é mundial. As pessoas não gostam muito de se aprofundar e ler sobre determinados assuntos. Há uma exigência para que seja rápido no aprendizado e o aprendizado fica apenas sendo realizado em tópicos, né? É mais ou menos como você lê o jornal só pelas suas manchetes e não ler o conteúdo. E quando você começa a comparar a manchete com o conteúdo, você vai ver que tem manchetes que não refletem o conteúdo. Ele é muito diferente daquilo que está estampado. E eu acho que tem muita gente ainda que administra empresas no Brasil, no setor do transporte, talvez seja um dos mais caracterizados por isso, pelo achômetro, pela forma tradicional. Muito na intuição, às vezes. Na intuição, porque até então deu certo, você entendeu? Eu não tenho dúvida que o sucesso das grandes empresas de transporte se deveu muito no Brasil à intuição de muitas pessoas, de empresários que tinham intuição e que naquele momento, naquela época, fizeram coisas extraordinárias, mas que foram extraordinárias naquele momento. E que o cenário hoje mudou completamente. O mundo completamente. E eu diria para você o seguinte, mesmo as pessoas mais atualizadas do mundo hoje não sabem direto para onde nós vamos. Se a gente olhar o campo da tecnologia, por exemplo, todo mundo concorda em dizer que a tecnologia evolui demais, é muito rápida e muda todo dia. Isso é um fato. Sim. Agora, o impacto que isto gera para a produção, para a economia, para a sociedade, para o comportamento das pessoas, a gente ainda não tem ideia. O mundo está indo por um caminho em que nós ainda não sabemos exatamente qual é. Essa incerteza ela não é só no mundo político, como a gente imagina, ela é no mundo empresarial. As empresas ainda estão descobrindo aonde investir, que foco deve ser dado, né, para o futuro. Perfeito. Para o futuro. Porque o futuro hoje, quer dizer, aí é uma opinião muito particular. Se há 50 anos atrás a gente sabia exatamente o que devia ser feito nos próximos 20, eu não acredito que hoje alguém tenha certeza disso. Entendi. Nem para os próximos 5. Você sabe, Paulo, que assim, existe uma coisa que tem a ver, inclusive, com a razão de ser da Gap, né? A empresa que criou aqui esse nosso canal, a Gap TV, né? Nós, às vezes, mostramos algumas de nossas soluções no mercado, para os nossos clientes, né? Onde tem aí grandes embarcadoras, transportadoras, e às vezes nós percebemos assim aquela coisa assim, mas vocês são uma empresa jovem,
né? Nós temos apenas 6 anos de vida e às vezes nós temos concorrentes que têm 30, 50 anos de mercado. Mas reflete exatamente isso que nós estamos falando, né? Essas empresas se construíram em modelos que deram certo durante muito tempo. E hoje a gente percebe que tem uma necessidade de você ter agilidade, de você ter precisão. E são coisas que a tecnologia pode trazer. Eu concordo plenamente com você, né? Eu queria complementar dizendo o seguinte: quando a gente fala em empresa jovem ou pessoas jovens, a gente deve caracterizar que o jovem aí é a cabeça da pessoa. Muitas vezes, e o mercado às vezes alija, né, as pessoas de certa idade porque eles são antigos ou velhos. Eu acho que esse é um erro. E privilegiam jovens porque eles são jovens, né? Isso é um erro. Eu acho que nós temos que privilegiar são as boas cabeças, aquelas que conseguem pensar no tempo em que elas vivem e criar cenários e perspectivas para o futuro. E sem dúvida a tecnologia é um instrumento que vai facilitar essa compreensão, na medida em que ela vai dar instrumentos para você desenhar cenários melhores, na medida em que você consegue vislumbrar o futuro de uma forma mais realista, né? Nem ilusória, né? Mas mais real. Entendeu? Então a tecnologia, sem dúvida, é um instrumento de desenvolvimento e de progresso em que nós temos inclusive que discutir como aproveitá-la cada vez mais. Porque ela tem tantos benefícios, ela traz tanta modernidade e ela inovou e mudou tanto a sociedade que nós ainda não sabemos tudo de bom que ela pode nos dar. A gente imagina, né, quando fala em tecnologia, que sempre ela é boa. É um fato. Mas também a tecnologia tem que saber como usá-la da melhor forma possível, né? Antes de nós entrarmos aqui na entrevista, nós estávamos batendo um papo, nós estávamos conversando um pouquinho, e você estava falando para mim, baseado também na sua experiência, na sua visão sobre o mercado, de que existe também uma lacuna numa compreensão quase conceitual, né? Que a gente tem às vezes muitos operadores que estão voltados para o transporte, mas falta a eles uma visão sobre a logística. Você estava comentando comigo e eu acho que isso era uma coisa que seria interessante a gente dividir com o nosso público. Sem dúvida. Embora o transporte seja uma atividade logística que represente 60% a 65% de toda a atividade, ela é tão importante como as demais atividades que compõem a logística. A armazenagem, em qualquer tipo de armazenagem, frigorificada, seca, de líquido, de combustível, até a forma, né, se é um armazém alfandegado ou não, ou seja, há um conjunto muito maior hoje de atividades logísticas, que compõem a logística. O transporte é uma delas. E hoje é difícil você analisar o transporte de forma específica, porque ele depende de uma série de atividades que vem antes e ele é o fornecedor de outras atividades que vêm depois. Então ele é um elo de uma cadeia de integração que faz com que as mercadorias e as pessoas sejam movimentadas da melhor forma possível. O que eu vejo é que há uma ênfase no transporte, até porque isto é um impacto muito grande na sociedade. Né? Você vê essas coisas de forma muito mais visível. É o caminhão, a gente vê o caminhão na rua, a gente não vê o armazém. E não vê o armazém, exatamente. Então, parece que... Mas a logística compreende muitas outras atividades. E hoje o operador logístico, ele é um camarada que faz transporte em qualquer tipo de modal, e ele é um camarada que opera armazéns. E dentro de um armazém, hoje, não se fala só em movimentação de mercadoria. Você agrega serviços à mercadoria. Você faz agrega valores ao produto que você recebe. Você etiqueta, você monta kits, você acopla outros produtos. Tem vários part numbers que vão fazer... Você junta várias peças para sair uma peça só, ou seja... O operador logístico é muito mais complexa a sua atividade que simplesmente do transporte. Quando eu falo simplesmente do transporte, não estou menosprezando o transporte. Mas é que não pode ser só o transporte. Mas não é só o transporte. Então, o operador logístico, e se você olhar no Brasil, aliás no mundo é uma característica também, os primeiros e grandes operadores logísticos têm origem na operação de transporte. Foram transportadoras que foram construindo seus armazéns, inicialmente para fazer cross-docking, e depois começaram a armazenar mercadorias e começaram a perceber que a mercadoria armazenada em seu armazém propiciaria a ele a agregação de outros serviços para ele sair do commodity. Porque é óbvio que o transporte puro é uma operação que pode ser comoditizada. Ela hoje, tanto que o setor de transporte é um setor
pouco regulamentado, em que é muito fácil entrar e é difícil sair, porque as pessoas que fazem transporte puro, às vezes, não têm como agregar outras coisas para competir com o operador logístico. Não, e vive nessa coisa que a gente tem um setor que tem margens extremamente apertadas, um setor que hoje tem se submetido tem sido submetido a diversas exigências do ponto de vista de regulação, de acompanhamento, de documentos, né? Eu brinco, né, Paulo? A gente fala com os nossos clientes, com os nossos parceiros, é uma sopa de letrinhas para cá e para lá, né? CTS, CIOT, MDFE e uma série de outras coisas que entram no dia a dia que trazem uma carga muito grande para esse operador logístico que ele tem que gerenciar tudo isso. A burocracia, e não é, talvez o Brasil seja mais privilegiado nisso, ela é impactante em qualquer atividade econômica. E ela é, quando exagerada, porque a burocracia é necessária. Agora, quando exagerada, ela é ruim, né? Então você tem que ter controles administrativos, você tem que ter acompanhamento, você tem que ter emissão de documentos, seja lá o que for. Agora, ela não pode ser exagerada, como é no caso do Brasil. Então a burocracia, de fato, ela é um peso para toda e qualquer atividade econômica brasileira. Muito bem, esse é um fato. Agora, o setor de transporte também, além de ter esse impacto, ele é um setor que, dependendo da divisão em que você estiver, ele tem uma concorrência muito maior e muito mais predatória. Então, quando a gente fala, por exemplo, em carga seca, né, qualquer caminhão transporta um produto de carga seca. Portanto, aí a concorrência é muito grande. Sim. Se você olhar que existem cerca de 800 mil a 1 milhão de transportadores autônomos que basicamente trabalham com carga seca, eles competem num setor em que qualquer queda de demanda faz com que eles tenham uma briga terrível. E é óbvio que o preço passa a ser aí o grande instrumento de competição. E aí é predatório. Há outros setores mais privilegiados, de operações não só de transporte como de armazenagem, mais específicas, que isso não ocorre de tal forma. Há condições de se preservar. Agora, no caso da situação brasileira atual, em função da grande queda da demanda, fruto do desaquecimento econômico, a grande queda da demanda por serviço de transporte tem feito com que o setor passe grandes dificuldades. Sim. E a rentabilidade tem caído para todos, né? Você pode, claro que tem algumas áreas de excelência, algum setor que... algumas empresa aqui, mas ali. é porque ele agregou outros clientes, ele ganhou um pouco de market share, mas no geral é muita oferta de transporte para uma demanda que caiu muito. E que ainda não dá sinais de retomar no curto prazo, né? Eu particularmente não acredito nada no curto prazo, dadas as circunstâncias pelas quais o Brasil está vivendo hoje, né? Dadas essas circunstâncias, né? De uma crise que ainda, infelizmente, vai perdurar um pouco. Então, assim, nesse sentido, até o posicionamento da Gap vem ao encontro dessa necessidade de ajudar justamente o operador logístico que precisa, às vezes, daquele pequeno ganho incremental num tipo de eficiência, num tipo de melhora de gestão, de melhora de controle, de diminuir o tempo que o caminhão dele fica parado no pátio para ele poder faturar mais, né? O controle da inflação no Brasil teve um pouco essa virtude, além de outras, né? Teve um pouco essa virtude, quer dizer, ela desnudou nossa composição de custos. Sim, absolutamente. Na medida em que o custo inflacionário tem deixado de existir. Portanto, as margens hoje são muito menores e você tem que brigar por margens pequenas. Então, 0,5%, 1% no teu retorno, na tua rentabilidade, é significativo. Daí a gente olhar, né, o desenvolvimento tecnológico, a melhoria de processos, a inovação, como instrumentos de melhoria, não só da performance empresarial, né, e de aumento da produtividade, mas a de melhoria no retorno, melhoria nos lucros, que é o que vai, no fundo, dar condições para a empresa continuar investindo em melhorias novamente. Inclusive você fala sobre isso com propriedade, né, Paulo? Porque a sua entrada nesse segmento se deu pelo braço financeiro, não foi isso? Eu, em 1988, a minha origem sou formado em economia e em administração de empresas, e eu entrei numa empresa de logística para ajudar na reestruturação financeira da empresa. Mas aí é óbvio que você tem que entender um pouco do negócio para saber onde se mexer. Eu não consigo nunca entender que as atividades meio
possam ser solução se você não entende a atividade fim da empresa. Então, uma das coisas que eu fiz foi me aprofundar na atividade fim, que era a empresa de logística. E hoje, a partir de 1990 para cá, eu tenho falado muito mais em logística do que nos aspectos de planejamento estratégico ou financeiros, né? Então, eu aprendi logística por causa disso. Entendi. Um pouco mais cedo a gente estava falando sobre essa questão da burocracia, né? O setor de logística vive grandes desafios nesse sentido. Recentemente nós estivemos, por exemplo, a GAP esteve num evento junto com o CIST, o Clube Internacional de Seguros de Transporte, debatendo o DTE, o Documento de Transporte Eletrônico, né? E na ocasião a gente teve alguns representantes, nós tivemos um executivo da OpenTech e tivemos lá um representante do CETCESP. Eles estavam debatendo o DTE e assim, na ausência de informações mais precisas que ainda estamos aguardando, né, o setor aguarda, a gente estava vislumbrando os cenários de potenciais impactos. Uma das visões que foi debatidas nesse evento é se o DTE não seria uma redundância, portanto uma burocracia que não resolveria nada, só seria apenas mais um documento. Paulo, na sua visão, falta um pouquinho, tem uma oportunidade aí de melhoria quando a gente fala de interlocução entre o setor e os agentes governamentais? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que falta, apesar dos órgãos representativos, né, no caso do transporte, a NTC, ou a própria Confederação Nacional de Transportes, eu acho que ainda falta uma interlocução com o governo, mas para isso também precisaria que o governo conseguisse ver essas coisas de forma também integrada. Porque o governo também são várias repartições. Então, quando você fala num documento, ele tem que preencher diversos requisitos. Meio ambiente, Receita Federal, áreas de transporte. Então, na medida em que você precisa atender vários departamentos ao mesmo tempo, e esses departamentos não se conversam entre si, você fica atendendo várias vezes as mesmas coisas, até de forma repetida, para atender todas essas solicitações e demanda. Então, precisaria, de um lado, que os representantes de nossa área, né, de transporte e logística, eu volto a insistir, embora seja uma redundância, porque o transporte está mais para enfatizar, né, também de forma integrada, conversasse com representantes do governo também integrados, para que as soluções fossem dadas de uma vez só, não parciais. Porque é óbvio que se você resolve o problema num departamento e amanhã vem um outro e cria uma outra exigência, você às vezes... Você cobre o santo para descobrir o outro. Exatamente. A gente espera um pouco que a criação do Ministério da Infraestrutura, que hoje é comandada pelo ministro Tarcísio, venha preencher um pouco essas coisas, na medida em que ele está agrupando em torno de si uma série de órgãos e departamentos que atuavam separadamente. Então, no âmbito federal, isso está razoavelmente resolvido. Agora, nós também precisamos que o governo federal, mais os governos estaduais e municípios, também comecem a fazer essa integração. Porque às vezes nós temos exigências municipais ou estaduais que poderiam ser supridas cobertas pela federal, e às vezes até são. Só que há exigência municipal para que você faça novamente e assim por diante. Então, não só a integração, vamos chamar assim, horizontal dos diversos órgãos do governo federal, mas também vertical, entre o governo federal, estadual e municipal. A gente criar o que no meio jurídico a gente chama da súmula vinculante, né? Pô, eu já faço aqui, passa a valer ali também, né? Isso é um pouco verdade, né? A gente precisaria estar novos comprovantes para provar aquilo que já está provado há muito tempo, né? A gente também conversou um pouquinho, né, Paulo? Você estava falando para nós da sua experiência no setor, né? A gente está falando sobre o papel, às vezes, de seguradoras e corretoras. Às vezes, assim, você percebe, e você até recomendaria como uma boa prática, aquelas corretoras que conseguem atuar como se fossem, não repassadores de serviço, mas como se fossem consultores, ajudando os empresários a administrar melhor o risco. Olha, como operador logístico, mesmo numa transportadora, você tem uma responsabilidade nata da tua operação quando você pega uma mercadoria de um cliente até o momento em que você vai entregá-la aonde foi solicitado. Nesse tempo em que a mercadoria fica com você, a responsabilidade é sua. Você é responsável por isso. Ora, o que eu preciso fazer além do seguro? Ou mais do que o seguro? É um bom gerenciamento de riscos. Porque o que o meu cliente quer é que eu preste esse serviço a ele. Pegue a mercadoria, movimente, faça o que tenha que fazer em qualquer armazém ou qualquer modal e leve para onde ele solicitou.
ele não quer ser indenizado. Isso é uma coisa que precisa ficar claro. O cliente não quer ser indenizado por eventual sinistro. Ele quer que o serviço seja feito sem sinistro. Infelizmente, a gente tem a máxima muito comum quando acontece um sinistro, não, o seguro paga. O seguro não paga nada. É uma visão errônea, inclusive. É uma visão errônea. O seguro não paga nada. Aliás, o seguro apenas minimiza um prejuízo que já foi realizado. Qual foi o prejuízo? Ou a mercadoria não foi entregue, ou a mercadoria foi entregue com avaria, ou ela foi entregue fora do tempo. E pode haver coisas piores. Uma pessoa pode ter morrido em função disso. Não há nada que indenize uma vida humana, como não há nada que indenize uma mercadoria entregue fora do tempo. Então você imagine a gente fornecer mercadorias para as lojas no dia 25 de dezembro, um dia depois do Natal. Não resolveu nada. As mercadorias deviam estar lá há muito tempo antes. Então o que eu quero dizer é o seguinte, as empresas deveriam, antes de uma boa apólice de seguro, fazer um bom gerenciamento de riscos. Porque é o gerenciamento de riscos bem feito que vai fazer com que ele cumpra de forma eficaz a sua atividade. A apólice de seguros vem depois. E ela vai ser feita com base naquele gerenciamento de riscos bem feito. O que quer dizer que a apólice de seguro será de muito menor custo. Hoje, só para complementar, hoje por que as apólices de custo são razoavelmente mais caras do que deveriam? Porque o que se avalia quando vai se fazer uma apólice, os riscos que as pessoas estão incorrendo são muito grandes, porque elas não tomam os devidos cuidados. Então, isso reflete às vezes um problema até de visão, né? Não se assume que o operador logístico, em conjunto com os seus corretores, devam fazer esse trabalho, né? É uma coisa... será que o pessoal não está pecando por ficar um pouco acomodado e deixando de fazer um serviço, como você estava comentando comigo, um serviço mais consultivo? Quer dizer, o corretor se aproximando do operador logístico, entendendo o negócio do cliente e procurando junto com ele oportunidades para mitigar os riscos antes de tratar do seguro? Perfeito, a visão é essa mesmo, perfeito. Veja bem, as empresas tinham que operar, e aí acontecia um evento qualquer. Para indenizar a empresa, faça-se um seguro. Então as empresas se acomodaram, como você mesmo disse, operando, não se preocupando muito, às vezes, com a eficiência da operação no que diz respeito à segurança, né? E aí, quando tinha um sinistro, acionava-se o seguro pagava. Resolvia o problema, aparentemente. O que a gente está dizendo é o seguinte, não vamos simplesmente ficar fazendo seguros, vamos tentar evitar com que as coisas não ocorram, com que os sinistros sejam evitados. Então, eu, quando tive a oportunidade de trabalhar nos 2 últimos empregos, nas 2 empresas que eu dirigi, eu fiz questão de transformar a minha área de seguro em área de gerenciamento de riscos e seguro. O seguro vem depois, ou seja, faça-se um bom gerenciamento de riscos, preocupe-se para que as operações não tenham esses eventos que possam causar prejuízo, principalmente às pessoas, né, e à mercadoria e ao cliente, e aí depois sim, nós vamos chamar o seguro, porque é impossível você acabar com todos os riscos. Sempre haverá uma possibilidade. E é para isso que você vai ao seguro, para exceção. Infelizmente, no longo do tempo, os corretores de seguro, eles foram se aprimorando em vender apólices. E não se preocupavam muito em dar uma solução para o cliente para minimizar o risco. Então eles, de certa forma, se acomodaram, porque quanto maior o risco da empresa, se bem que muitos não querem fazer seguro, mas quando você faz, o prêmio é alto. E evidentemente que o ganho daquele lado é muito grande. O que se quer é o seguinte, que o corretor de seguro trabalhe com o cliente para desenvolver uma solução onde seja minimizado a possibilidade de riscos. Tem corretoras que hoje trabalham assim, que vão ao cliente e minimizam, através de programas eficientes, os riscos a serem corridos. E eu digo que o risco aqui é muito mais abrangente do que simplesmente um caminhão na rua ou uma segurança num armazém. Então, eu acho que hoje em dia nós precisamos começar a olhar as coisas dessa forma. Nós precisamos olhar, porque eu digo sempre o seguinte, uma empresa fechada, no sábado e domingo, embora muita gente não imagine isso, ela corre riscos. É de um incêndio, é de um roubo, é de um assalto, é de uma enchente, seja lá o que for. Quantos estão preparados para isso? Quantos fazem uma manutenção correta
da sua empilhadeira na hora de carregar a mercadoria. Aí a mercadoria tomba, machuca alguém, o seguro indeniza? Tudo bem, vai ter que indenizar se tiver seguro para isso. Mas o fato é o seguinte, quem é que se preocupou antes em olhar a manutenção dos equipamentos, das instalações, para saber se estamos fazendo uma boa operação? E mais, treinamento às pessoas. As pessoas estão sendo treinadas para não correrem riscos? Porque hoje, quando um motorista corre a 110, 120 por hora ou acima da velocidade regulamentar, ele sabe que ele está correndo um risco. Mas ele faz isso de uma forma tão assim normal que parece que virou uma coisa corriqueira na vida dele, ou até porque ele está sendo exigido a cumprir um determinado tempo. Mas quais são as empresas que de fato trabalham para limitarem essa opção do motorista correr a quanto quiser? Então, são muito poucos, pelo contrário, tem empresa até que aperta o motorista para correr mais. Então, treinamento, conscientização e manutenção de instalações, de equipamentos, também faz parte do gerenciamento do risco. Hoje, quando você fala em gerenciamento de risco, você fala muito em monitorar caminhão e colocar câmera e guarda de segurança na porta do armazém. Eu acho que isso é muito pouco. Entendi. Paulo, eu acho que aqui nós cumprimos aqui o que a gente tinha no que a gente estava com vontade de conversar com você nesse nosso bate-papo, que foi muito rico e muito agradável. Eu quero aproveitar e dar a oportunidade, não sei se você gostaria de mandar alguma mensagem, se você quer às vezes fazer algum alerta de alguma coisa que você avalie como importante, sempre dentro desse espírito que a gente quer de trazer uma contribuição de melhor prática, de melhorias para o setor. Olha, eu insisto sempre em dizer uma coisa que para mim é essencial, né? Eu nunca desprezei um novo equipamento, uma nova tecnologia, um novo processo de procedimento. Eu procuro sempre estar adiantado nesses aspectos de evolução, mas o que eu sempre digo a todo mundo é o seguinte: se nós não cuidarmos das pessoas, dos nossos funcionários, do ser humano de uma forma geral, muito pouco se consegue. Então, eu acredito demais na tecnologia, porque eu vejo que a tecnologia pode avançar e permitir uma evolução muito maior do ser humano do que com outros processos menos evoluídos, mas se nós não trabalharmos o ser humano, se nós não conscientizarmos o ser humano para essas coisas, as coisas ficam cada vez mais difíceis. Eu não tenho dúvida que uma empresa se faz com pessoas. Paulo, quero agradecer em nome do público aqui a sua presença. Foi um prazer e um privilégio contar com essa aula, esse nosso bate-papo. Muito obrigado pela sua presença. Eu espero ter contribuído de alguma forma. Eu que agradeço a oportunidade, a atenção e a vocês que vão olhar este vídeo e fico à disposição para outras solicitações. Tá bom? Certo. A Gap TV sempre com esse aspecto, esse espírito e missão de trazer entrevistas, conteúdos, opinião que realmente faz a diferença e que podem ajudar você a ter uma visão diferente, mais ampla, melhor de como tocar o seu negócio e esse mercado. Obrigado.